Olá, seja bem-vindo ao PH da Física Verso, o universo da física aqui na internet, onde você tem sempre uma aula ou um vídeo relevante e importante que vai te ajudar de alguma maneira no entendimento da física como cultura. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre espelhos esféricos, como é que se dá a formação de imagem nos espelhos esféricos e depois como se dá toda a modelagem matemática. Vai entrar o vídeo para você agora. Você já está vendo a telinha aí, onde nós temos alguns slides, digamos assim, animações sobre espelhos esféricos. Então já vamos fazer uma introdução sobre os espelhos esféricos, que é uma calota esférica espelhada, é um espelho esférico, né? Os espelhos esféricos podem ser côncavos ou convexos, depende da parte espelhada. Quando a luz está batendo na parte que tem uma cava aqui, ele é espelho côncavo. Quando a luz está batendo e ela reflete pela parte que é curva aqui, que tem o exo, né? Então é um espelho convexo, tá? Então essa é a definição aí de espelho. Tem alguns pontos que são importantes, que a gente sempre tem que estar ligado em relação ao espelho. Veja, como ele é uma calota, então imagina o ponto onde você coloca o compasso, é o centro de curvatura. Metade do centro de curvatura é o foco. E esta linha aqui é o eixo principal, onde a gente vai colocar a imagem para ter uma referência de tamanho. No ponto que divide o espelho em duas partes iguais é o vértice. Então veja que esses três pontinhos que você está vendo aqui indicam o lado fosco. Então o lado oposto é o lado espelhado. Então aqui a parte interna, que é a cava espelhada, é um espelho côncavo. Aqui o contrário é o espelho convexo. Note que o objeto, ele no caso do espelho côncavo, ele vai ficar do lado do centro de curvatura do foco. No caso do espelho convexo, ele fica ao contrário. Então aqui você tem o foco, o centro de curvatura, e este R que você está vendo aqui é o raio, né, que é a distância do centro de curvatura. Nas nossas equações, o ponto que é o centro de curvatura, ele vai aparecer associado ao foco, sendo metade, duas vezes o foco sendo metade dele, ok? Se a gente der uma olhada um pouco melhor, vamos avançar aqui um pouquinho, deixa eu só apagar rapidamente, a gente consegue pensar em raios, são chamados de raios notáveis para você fazer a imagem. Um raio que, por exemplo, chega paralelo ao eixo principal, ele sai pelo foco. Um raio que entra pelo centro de curvatura, ele volta sobre si mesmo. E um raio que entra pelo vértice, ele sai fazendo o mesmo ângulo. Estes são os raios notáveis, ok? Aí seguindo um pouquinho, dá uma olhada nessa calota aqui do lado, é um exemplo muito comum, né, nos problemas de física, onde você tem uma calota desse tipo, que é a chamada, né, panela solar, aonde você coloca a panela, como você está vendo aqui, no ponto focal. Como o Sol está muito longe, os raios eles chegam paralelos e eles batem aqui no espelho, eles voltam para o mesmo ponto. Então esse ponto é o ponto focal, é o ponto onde pega fogo, que é o significado da palavra foco, ok? Ainda falando sobre os espelhos, a gente pode ver as formações de imagem. Então veja, essa seta ela representa um objeto que está colocado antes do centro de curvatura, e a gente vai formar uma imagem. A gente vai usar pelo menos dois raios para formar essa imagem. Eu estou usando um raio que entra paralelo, sai pelo foco, e um raio que entra pelo vértice e sai fazendo o mesmo ângulo. Naquele ponto, aqui nesse ponto, a imagem vai se formar de ponta cabeça. Então esse ponto vai estar aqui com a imagem invertida neste ponto. Essa imagem é chamada de imagem real. É uma imagem que a gente consegue projetar em algum anteparo. Então, se eu colocar alguma coisa para amparar a imagem aqui, eu vou ver a imagem neste ponto. Do ponto de vista prático, quando você tem raios de luz se juntando, você tem uma imagem real. As imagens podem ser reais ou virtuais. Neste caso, a imagem está entre o centro de curvatura e o foco, tá? Então, neste caso aí, ó, dá uma olhada, tá aí, bateu, né? A gente consegue, opa, desculpa aqui, bateu, passou pelo foco, ó lá, passou, bateu no vértice, voltou, e ali você está vendo a imagem. É uma imagem real, menor e invertida, e está entre o centro de curvatura e o foco. Se eu colocar agora o objeto sob foco, veja, eu aproximei o objeto.
Aí eu tenho um raio que entra paralelo, sai pelo foco, um raio que entra pelo vértice, sai fazendo o mesmo ângulo. E aí você vê que você tem imagens do mesmo tamanho. Note que na medida em que o objeto está aproximando, a imagem está afastando e aumentando de tamanho. Toda imagem invertida é real, né? E ela tem o mesmo tamanho neste caso. Se eu colocar entre o foco e o vértice, eu vou ter a imagem aonde? Atrás, né? Porque ela está afastando e eu vou ter uma imagem maior. Essa imagem é real, maior e invertida, ok? E se eu colocar sobre o foco, é o ponto onde eu não tenho imagem. É o ponto onde os raios vão sair paralelos, está vendo que os raios paralelos, a imagem é chamada de imprópria. Essa imagem já se forma no infinito. A partir daqui, se eu aproximar mais um pouquinho, eu tenho o único caso de imagem virtual no espelho côncavo. Então, esses raios, colocando naquele ponto, veja, você vai ter uma linha tracejada aqui, a imagem se forma atrás do espelho, parece o espelho plano. Então, essa imagem é uma imagem virtual, você só consegue enxergar a imagem se você olhar pelo espelho. Se você olhar atrás do espelho, você não vê a imagem. As outras imagens, se você conseguisse um lugar para amparar a imagem, um anteparo, você ia conseguir ver esta imagem, ok? Então, seguindo aqui agora no espelho convexo, né? A gente vai usar de novo dois raios notáveis e dá uma olhada. O espelho convexo ele tem uma formação só. Então eu tenho sempre o raio passando pelo prolongamento e eu vou ter uma imagem sempre virtual e menor, né? Uma imagem, toda imagem virtual, ela é direita e nesse caso ela é menor. É a única formação no espelho convexo, né? Então, uma medida que você pode aproximar, veja, não vai mudar nada se você aproximar. Vai mudar um pouquinho a posição, um pouco para lá, um pouco para cá, mas sempre entre o foco e o vértice. Sempre entre o foco e o vértice, tá? Esse é o espelho convexo. Então, dá uma olhada aqui só para a gente brincar um pouquinho. Ó. Se eu aproximo aqui, ó, você está vendo o que acontece com a imagem, né? Ó, aqui ela tem o mesmo tamanho, ela inverte, vai para o infinito e aí reaparece aqui na forma de virtual, tá? Esse é o espelho côncavo, tá? O espelho convexo é esse espelho aqui, ó. Ele tá vendo? À medida que eu aproximo, não muda nada. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque aqui tem um exemplo, tá? Um exemplo de espelho côncavo aqui do lado. Tá vendo? Onde você tem uma imagem virtual e maior. E aqui eu tenho um espelho também, aqueles espelhos são usados em cantos de estacionamento, dentro de alguns estabelecimentos ou mesmo nos caminhões, onde você quer aumentar, ou melhor, aumentar o seu campo de visão, diminuindo, né, o objeto. Neste caso aqui, um exemplo bom do espelho côncavo é o espelho de dentista, tá? Porque você quer muito próximo e você quer ver grande, né? Então, o espelho de dentista é um exemplo, tá? Deste tipo de espelho, tá bom? Era isso que a gente queria falar sobre formação de imagem dos espelhos esféricos. Espero que você tenha gostado dos espelhos esféricos, isso possa ter te ajudado. Considere fazer parte do universo da física, do PH da Física Verso. No primeiro comentário deste vídeo você tem um link para ir para o nosso grupo, onde você vai ter sempre informações, digamos assim, privilegiadas sobre o nosso trabalho. Considera também colocar presença nessa aula, né? Deixa teu like, compartilha esse vídeo e vou deixar um vídeo na sequência para você continuar com a gente aqui no universo da física. Um grande abraço e física também é cultura. Até mais.